Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos estudar apenas 3 versos, o verso 18, 19 e 20 de Mateus, capítulo de número 4. Mateus 4, versos 18, 19 e 20. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nessa passagem. O reverendo Jorge mencionou agora há pouco sobre a viagem missionária, né? A equipe daqui a pouco sai após o culto e, com a permissão de Deus, nós chegaremos em Brasília no início da madrugada, pegaremos o voo pela manhã e amanhã por volta de 1h30 da tarde, 2 da tarde, a gente deve estar chegando na cidade de Montevidéu, onde permaneceremos ali ao longo de toda a semana no Uruguai, trabalhando em Montevidéu, Las Piedras e La Costa. Então, nós estaremos nessas 3 cidades, desenvolvendo trabalho em escolas, nas praças e nas igrejas. E nós precisamos muito das orações dos irmãos em nosso favor. E tendo em vista a viagem missionária, a saída que teremos dentro em breve, e o culto de envio, que é este culto que nós estamos participando, eu decidi então estudar com vocês uma passagem bíblica que fala sobre a vocação dos discípulos. E está aí no verso 18, 19 e 20 de Mateus, no capítulo de número 4. Nós sabemos, queridos, que Mateus escreve este evangelho para apontar a identidade do Messias, que é Jesus Cristo, e a realidade do reino que está sendo implantada através da chegada do rei, que é o Senhor Jesus. E ao longo do evangelho, então, Mateus está apontando para esse rei Jesus, para esse Messias, mostrando que ele de fato é o cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento e que ele veio de fato para salvar o seu povo. E Mateus vai descrevendo isso ao longo de todo o evangelho. Quando nós consideramos os capítulos de número 1, 2, 3 e 4 do Evangelho narrado por Mateus, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo de número 1 e 2, a chegada do Messias que está sendo narrada. Avançamos um pouquinho no capítulo 3 e vemos ali o precursor do Messias, o João Batista, e vemos também a revelação pública do Messias, Jesus Cristo. Em seguida, quando nós avançamos, nós vamos encontrar no capítulo de número 4, o reino messiânico, ele alcançando proporções maiores ou crescendo, esse avanço do reino messiânico por meio, é claro, do ministério do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 4, basta você olhar, do verso 1 a 11, nós temos o Messias triunfando sobre o diabo. Nos versos 12 a 17, nós temos a proclamação do reino. Em seguida, nos versos 18 a 22, a vocação dos discípulos, o Messias vocacionando os seus discípulos. E os versos 23 a 25, o impacto da missão do Messias no mundo, ou seja, os efeitos da presença do Messias no mundo. Esse é o contexto da nossa passagem. Então nós vamos voltar os nossos olhos para o trecho que fala da vocação dos discípulos e mesmo assim nós não estudaremos todos os versos. Vocês verão aí o verso 21 e o verso 22, vai falar de outros 2 irmãos, Tiago e João. E nós não vamos considerar aqui então Tiago e João, mas ficaremos tão somente nos outros 2 irmãos, Pedro e André. Então, me acompanhe na leitura do texto, por favor. Diz assim a Escritura Sagrada: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse é o texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos estudar esses 3 versos, procurando aqui aplicar algumas lições ao nosso coração. Primeiro, eu quero que você olhe para o verso 18 e estude aqui comigo, ou considere aqui comigo, quem são estes discípulos que Jesus Cristo está chamando? Quem são estes discípulos que Jesus Cristo está vocacionando? O que é que nós podemos aprender aqui a respeito deles? O verso 18 declara
Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Bom, algumas informações aqui nós não queremos nos deter nelas. Por exemplo, a ideia do mar da Galileia, o fato de Simão Pedro e André serem irmãos ou procederem da mesma família, nós não olharemos para isso. Eu quero que vocês observem outros detalhes que são inferidos desse verso e que trazem para nós preciosas lições. Por exemplo, quando o Senhor Jesus olha para Simão, Pedro e para André, o que é que o Senhor Jesus vê? E, sinceramente, eu penso que o Senhor Jesus vê homens comuns. Homens comuns que estão sendo chamados para uma missão extraordinária. Quando eu falo que são homens comuns, isso é provado no texto. Eles estão ali em um dia a dia, trabalhando, eram pescadores, estavam desenvolvendo as suas atividades na vida comum, naquilo que está ali, no dia a dia, diante deles. Não existe nada de extraordinário aqui em Simão Pedro e André que pudesse despertar em Jesus uma certa curiosidade ou um certo interesse, no sentido de que esses dois são dignos de serem chamados para serem meus discípulos e para serem enviados em uma missão. Não. O Senhor Jesus olha para Simão, Pedro, para André. Estes homens são homens comuns, assim como Tiago e João também o são, assim como os outros discípulos também são, e assim como você e eu também somos. Pessoas comuns. Chamados pelo Senhor Jesus porque a graça dele foi revelada sobre a sua vida e a minha vida. Pessoas comuns que estão envolvidos em suas atividades do dia a dia, mas que em um determinado momento são alvejados pelo Senhor Todo-Poderoso, o Deus de toda graça, e são chamados e enviados para fazer aquilo que ele mesmo determina. Esse é um primeiro traço daquilo que nós podemos afirmar, mas tem outros traços. Não somente são pessoas comuns, homens comuns, chamados para uma missão extraordinária, mas são homens imperfeitos, chamados para serem moldados por aquele que é perfeito. E é exatamente isso. E estas imperfeições desses homens são sinalizadas para nós ao longo dos evangelhos, especialmente quando nós falamos de Simão Pedro. Quem aqui não se recorda dos episódios que envolvem Simão Pedro? Dois deles. Em um, Simão Pedro, logo depois de fazer uma confissão extraordinária sobre a pessoa de Jesus Cristo, Simão Pedro está ali agora sendo, de certo modo, usado pelo maligno para falar que Jesus Cristo não deveria morrer. E o Senhor Jesus repreende, então, naquele momento, e arreda Satanás, porque você não está cogitando das coisas de Deus. Mais adiante, dentre os discípulos, tem aqueles que correm, que fogem, e tem aquele que nega. E quem é que nega? Simão Pedro. Então, nós estamos observando estes homens como reflexos de homens que são imperfeitos, mas que estão sendo chamados por aquele que é perfeito, a fim de serem moldados. Isso é maravilhoso. Isso é confortador. Porque quando eu olho para a minha própria vida, eu não vou encontrar em mim mesmo algo inerente no que diz respeito a ser perfeito por mim, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço, por quem eu sou. Não. Mas eu preciso compreender que mesmo tendo as imperfeições trazidas pela realidade do pecado, o Deus Todo-Poderoso, que é perfeito, está me chamando para moldar a minha vida, moldar o meu caráter, a fim de me usar para a glória dele mesmo. Então nós estamos diante de homens comuns, chamados para uma missão extraordinária, de homens imperfeitos, chamados para serem moldados por aquele que é perfeito. E é tão interessante porque essa moldura de Deus sobre a vida deles é aplicada de tal modo, que lá adiante, quando eles estão desenvolvendo a missão, os homens estão olhando para ele e falando assim: como assim? Peraí, mas estes homens aí não são pescadores? Eles não são homens iletrados e incultos? Como que eles estão falando desse jeito? E a resposta é simples, é porque eles haviam estado com quem? Com Jesus, aquele que é perfeito, que molda homens imperfeitos
a fim de fazer esses homens instrumentos nas suas mãos poderosas. Mas tem um outro detalhe sobre eles aqui, que nós podemos inferir, que eu quero compartilhar com vocês, e você pode verificar isso no texto. O Senhor vê homens ocupados e os chamam para lhes dar um novo significado para suas atividades. Isso é maravilhoso. Nós precisamos corrigir aquela ideia de que para servir a Deus, para poder ser útil no reino, para fazer alguma coisa, primeiro eu preciso me aposentar, ou tem que ser desocupado. E não é assim. Se você olhar para o texto sagrado, eles estavam lançando as redes ao mar. Eles estavam pescando, porque a atividade deles era a atividade da pesca. Eles eram pescadores. Eles estavam envolvidos em uma atividade, uma dinâmica de atividade, tinham tarefas, estavam tendo o que fazer, mas Jesus escolhe aqueles que estão ali, de fato, desenvolvendo atividades, para que agora ressignifiquem as suas atividades, de tal modo que eles possam ser úteis nas mãos do Senhor. E aqui, querido irmão, querida irmã, isso, de certo modo, agora é confrontador. Porque não são poucos os cristãos em nossos dias que tentam justificar a sua inércia espiritual e a sua inércia missional, justificando essa inércia com base no quê? Estou sem tempo. Não tenho tempo. Eu não consigo. Na hora que eu parar tal coisa, aí eu começo. Então, geralmente, essa é uma das justificativas favoritas. E nós estamos percebendo aqui que Jesus quebra esse paradigma, porque o Senhor Jesus não está interessado aqui, pela passagem, de chamar para o seu reino, para desenvolver a missão, preguiçosos. Mas Ele está interessado em chamar trabalhadores. Prova disso é que Ele vira para esses discípulos e fala assim: olha, a seara, ou aquilo que vocês têm que fazer, é grande, mas o que são poucos? Os trabalhadores. E aí Ele vira e fala o quê? Rogai ao Senhor da seara para que envie o quê? Preguiçosos? Trabalhadores. Trabalhadores. Então a sua atividade não pode ser pretexto para que você não trabalhe no reino. Nós somos pessoas comuns, chamadas para algo extraordinário. Nós, cristãos. Nós somos pessoas imperfeitas, chamadas por aquele que é perfeito, para sermos moldados e usados. Nós somos pessoas ocupadas, mas que estão sendo chamadas para enxergar um novo significado nas suas atividades e ser úteis onde quer que Deus nos colocar. Agora volte os seus olhos para o verso 19. Nós verificamos no verso 18 quem são estes que estão sendo chamados. No verso 19, nós vamos verificar agora para que eles estão sendo chamados. Então o verso 19 vai mostrar isso para a gente. O texto sagrado nos fala: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que é que nós podemos aprender com esse verso? Primeiro, observe na natureza do chamado que o Senhor Jesus está apresentando. O Senhor Jesus está chamando estes homens, em primeiro lugar, para segui-lo. Para segui-lo. Então o texto diz assim: vinde após mim. Então, não era incomum nos dias de Jesus, aqueles que estavam em uma posição de mestre, ter no seu entorno discípulos. Então, João Batista tinha os discípulos dele, vocês se lembram disso? Os fariseus também tinham seus discípulos. E os filósofos também tinham seus discípulos. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós somos informados sobre os epicureus, que vinham de uma linhagem, vamos falar assim, de discípulos de Epicuro. Então, havia esse mestre e os discípulos no seu entorno. Aqui Jesus Cristo é o mestre, que está chamando esses discípulos, esses homens, primeiro para andarem com Ele, para estarem com Ele. E isso é de suma importância. Porque nós não podemos confundir a ordem das coisas. Nós não podemos pensar que o envio antecede a caminhada com Cristo. O Senhor Jesus envia os que andam com Ele. O Senhor Jesus está interessado em enviar aqueles que o conhecem.
aqueles que se relacionam com Ele, aqueles que sabem quem é Jesus a ponto de falar para outras pessoas quem é Jesus. E aqui nós vamos encontrar, então, a verdadeira causa da inércia dos cristãos em nosso tempo. Quando eu falo da inércia dos cristãos, eu preciso explicar isso melhor agora. Eu estou falando da inatividade no que diz respeito ao desenvolvimento da missão que Jesus nos deu. Qual missão Jesus nos deu? Vamos lá. O Senhor Jesus falou para os discípulos naqueles dias e fala para você e para mim ainda hoje que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. O Senhor Jesus falou com eles e fala com você e comigo que nós devemos ir pregar o Evangelho. Pronto. Isso é para a sua vida e isso é para a minha vida. Não é só para os 12 lá atrás, ou não é somente para os missionários que estão longe. Nós devemos entender que isso alcança todos nós, sem exceção. Claro, os que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas por que existe essa inatividade? Bom, porque aqueles cristãos, eu vou chamá-los assim, que não estão fazendo a missão, eles não estão fazendo porque a primeira etapa do chamado não está sendo vivenciada, experimentada, não é real. E qual é a primeira etapa? A primeira etapa é estar na presença de Jesus. A lógica aqui é a seguinte: quanto menos você andar com Jesus, menos encorajado você estará para falar dele. Quanto mais você andar com Jesus, mais encorajado você vai estar para falar dele. Porque quando você anda com Jesus, o seu coração se enche de tal maneira que você fala, é tão bom, mas tão bom, que eu preciso falar para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu tio, para a minha tia, para o meu vizinho, que ainda não anda com ele, o quanto é bom andar com ele. Mas se não andamos com ele, não experimentamos isso, não sabemos o quanto é bom, consequentemente nós não temos o que falar. Falar o quê? Se não experimentamos. Eis então a verdadeira causa de muitos que estão nas igrejas hoje não falarem de Cristo, não falarem do amor de Deus, não anunciarem a salvação. Por quê? Porque eles estão negligenciando essa primeira etapa do chamado, que é andar com Jesus, seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo. Agora, a gente avança um pouco, e o que é que nós vamos encontrar? Aquilo que é consenso entre os estudiosos, a promessa. Tem uma promessa aqui. A promessa é: vinde após mim e eu vos farei. Quem é que torna, então? É Jesus. Ou seja, é o Senhor Jesus que habilita, é o Senhor Jesus que capacita, é o Senhor Jesus que opera sobre a vida dos vocacionados para que os vocacionados, de fato, alcancem o objetivo da missão. Se não houver Cristo, se o Senhor não estender da sua mão de graça e da sua mão poderosa sobre a nossa vida, nada acontecerá. Se por outro lado o Senhor Jesus nos capacitar, à medida em que Ele nos envia, meus queridos, grandes coisas acontecerão para a glória de Deus. É Jesus quem torna os homens pescadores de homens. Não tem como, sem a obra de Cristo e o poder do Espírito Santo, inventarmos agora uma escola e colocarmos o nome Escola Pescadores de Homens. E Cristo não está ali, o Espírito Santo não está ali. Não vai acontecer absolutamente nada. Mas se Cristo estiver na vida de alguém, esse alguém pode até nem ter feito nenhum curso, não ter passado pelo seminário, pelo Instituto Bíblico, não ter feito nenhum curso por correspondência, não ter feito nenhum curso online, que é a moda do momento, não ter feito nenhum curso daqueles que são vendidos até por pastores presbiterianos. Se Cristo estiver na vida da pessoa, frutos serão colhidos para a glória de Deus, porque é Jesus Cristo que capacita. Nós devemos crer nisso. Agora você chega no alvo. Então nós temos aqui a natureza do chamado, a promessa que é dada àqueles que são chamados, e o alvo. Qual é o alvo do chamado? O objetivo é fazer destes homens pescadores de outros homens. Então, pescadores de homens. Jesus, ele é o mestre por excelência. Eles estão pescando.
E Jesus vai dar agora a missão, tendo uma ilustração prática daquilo que eles estão fazendo. Então, vocês não estão aí pescando peixes? Agora eu quero enviá-los para ser pescadores de homens. Pedro e André já haviam estado com Jesus. Você se recorda que André é quem leva Pedro à presença de Jesus. Mas aqui é um outro momento. E esse outro momento, para alguns estudiosos, é um momento que é posterior também à pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5. Sob a tua palavra lançaremos as redes e eles não conseguem puxar de tanto peixe. E aí agora o Senhor Jesus está falando com eles, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu quero apresentar para vocês uma coisa mais excelente ainda. E vocês têm uma certa noção do que eu estou falando, porque vocês estão pescando peixes. Agora, olha só, vocês se contentam, se alegram naquilo que vocês fazem aqui. Imagine quando vocês verem vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, sendo resgatadas e grandes coisas acontecendo. Eu quero enviá-los para fazer isso. O Senhor Jesus está usando a imagem comum. Só para vocês entenderem o que eu estou insistindo aqui, que eu estou mostrando, eu fico pensando, aqui eu estou pensando, o Senhor Jesus Cristo falando com professores, e o Senhor Jesus poderia ter falado assim com os professores, olha, eu quero que vocês agora ensinem para transformar vidas. Eu vou enviá-los para levar um ensino que vai transformar a vida de pessoas no que diz respeito à realidade eterna. E eu quero que vocês façam isso. Veja, ele usa uma imagem do cotidiano para exemplificar a missão. É isso que está acontecendo. Já que ele usou a imagem deles ali, do cotidiano, o que essa imagem pode nos mostrar? Eu confesso a vocês, queridos, que sobre pescaria, eu entendo só uma coisa. A parte de comer o peixe. O resto, eu não entendo nada. Como eu não entendo, o que é que eu fiz? Eu recorri a quem sabe. E eu tenho um amigo que é um grande pescador. E eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, meu amigo, eu queria que você me respondesse. O que um pescador precisa para ser um bom pescador? E olha só a resposta que ele me enviou. Ele escreveu assim, ser como eu sou. Aguenta um negócio desse? Vocês não sabem quem é esse meu amigo, que é um grande pescador. Eu já vi, de fato, ele com peixes na mão, pescados já, tirado. Nunca vi nada dele pescando. As fotos são só assim, dos peixes. Mas esse meu amigo é o reverendo Gabriel. Ser como eu sou. Não me ajudou em nada, né? Eu falei, agora, né? Mas, eu falei, então, deixa eu agora jogar aqui, pesquisar em outros, para ver o que é que me falam, né? O que é que um pescador precisa. E aí, eu encontrei alguém que fala assim, precisa ter paciência, precisa ter perseverança, precisa ter coragem, precisa ter noção exata do momento correto de agir, precisa usar o método adequado para cada tipo de peixe. É complexo demais isso, gente. E não chamar atenção para si mesmo, mas se manterem oculto. Foi isso que eu encontrei. E aí, Jesus está mandando que eles sejam pescadores de homens. E aí você está pregando em casa, tentando pescar o marido, a esposa, os filhos para Cristo. Mas parece que eles não respondem. Pescador de homem tem que ter paciência. Pescador de homem tem que ter perseverança. E aí, de repente, Deus vira e fala assim, eu quero te usar em um momento, em um contexto ali, em um lugar, mas ali não é meio hostil, tá? Como é que você faz? Pescador de homem tem que ter coragem. Pescador de homem não pode perder as oportunidades, tem que compreender o momento certo para agir. E tem que usar as palavras com sabedoria, o método adequado para pegar cada tipo de peixe. Para com os fracos, me fiz fraco, para com... Paulo fala disso. Pescador de homem não vai chamar atenção para si mesmo, vai se manter oculto, porque quem tem que aparecer é quem? É Jesus Cristo. E a resposta do pastor Gabriel? Eu fiquei pensando nela. Porque aí tive que quebrar a cabeça. Se a gente tivesse perguntado para Jesus Cristo, como é que faz, Jesus, para ser um pescador de homens? Jesus Cristo certamente responderia o quê? Seja como eu sou. Em uma esfera de linguagem de pescaria, o reverendo Gabriel brincou comigo,
Todo pescador vai dizer isso, viu, Rev? Mas na realidade espiritual, nós não conseguiremos alcançar vidas para a glória de Deus se nós não formos como Cristo também é. Pescadores de homens. Capacitados pelo Senhor, que andam na presença do Senhor. A última parte agora, o verso 20. Olha a resposta deles. Há uma resposta agora. Então, nós olhamos para o verso 18, identificamos quem são esses vocacionados. Verso 19, estudamos sobre a vocação em si. E agora no verso 20, a resposta dos vocacionados. Diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É só isso que está aqui. E daqui eu quero também extrair algumas inferências. A primeira delas, a resposta dos discípulos, queridos, ela está relacionada à importância daquele que chama. Quem é que está chamando? Jesus. Então eles olham para a pessoa de Cristo, daquele que está chamando, e eles enxergam na pessoa de Jesus uma grandeza que não tem como reagir se não for de outro modo. Então eles se entregam a esse chamado porque eles reconhecem quem está chamando. É como se nós estivéssemos afirmando o seguinte: a percepção que você e eu temos de Cristo fará com que você e eu respondamos imediatamente ao chamado que Ele nos faz. E não fiquemos, sabe, protelando, empurrando para depois. Mas tem mais. A resposta deles revela que eles abraçaram agora um propósito de vida que é diferente. Então eles estão se dedicando agora para alcançar pessoas. À medida em que andam com Cristo, são discipulados por Cristo, recebem o ensino de Cristo, sendo preparados por Cristo para alcançar pessoas. Eles enxergam isso agora como uma prioridade para a vida. E eles abraçam essa prioridade. E é assim que eles fazem. Há ainda uma outra inferência, é que a resposta desses discípulos aponta para uma urgência que compele o coração deles. Então a missão ela é tão urgente, que ela não pode ser deixada para depois. Tem que ser feita agora. Precisa ir nesse momento. Isso me faz lembrar de uma certa ocasião, onde me chamaram para ir até uma das CTIs aqui, de um dos hospitais aqui da cidade, porque a pessoa que estava hospitalizada ali não estava bem e poderia não resistir. E no momento que a família me ligou se eu poderia ir, eu imediatamente deixei o que estava fazendo e corri para aquele hospital. E quando eu cheguei lá, me encontrei com a família, conversei com eles, avisamos que estava ali para fazer a visita. E aí nós oramos do lado de fora com a família e estava preparado para entrar. Só que houve um episódio, ele passou mal naquele exato momento, a enfermeira veio e falou: pastor, infelizmente você não pode entrar agora, que eles estão fazendo um procedimento com ele, não tem como o senhor entrar agora. E tempos depois, a enfermeira voltou, já com assistente social, para avisar a família que ele havia falecido. Sabe, essa missão é urgente. E esse senso de urgência tem que compelir o seu coração e o meu coração. Não é para depois, é para agora. É para agora. Eu quero te encorajar. Você tem alguém na sua família que você conhece, por quem você está orando? Tem um mais um, a igreja está envolvida no mais um, orando por conversões. Eu quero encorajar você. Fale para essa pessoa. Pastor, como? Escreve uma mensagem que chega e bota assim: ó, Jesus Cristo te ama. E eu estou orando por você. Amém. Sabe, o que nós não podemos é ficar parados, sem fazer absolutamente nada. Agora, tem um outro detalhe. A resposta dos discípulos ilustra também a coragem requerida a todos quantos são chamados. Foi fácil não, gente, para esses discípulos. Eles passaram por lutas. O Senhor Jesus não falou para eles que seria fácil. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou para eles que eles deviam se preparar porque haveria de enfrentar o quê? Aflições. Quando Jesus envia os discípulos, ele fala: eu estou enviando vocês, tá, para o meio de lobos. É assim, tem desafios. E os discípulos respondem positivamente porque eles estão encorajados no Senhor. Ainda que tenham que enfrentar lutas, desafios, mas eles estão encorajados a fazer a missão. E é exatamente isso.
Eu concluo, queridos. O Senhor Jesus continua chamando pessoas para o discipulado em nossos dias, à medida em que o Evangelho é pregado com fidelidade. Jesus Cristo está chamando pessoas para estarem com Ele, serem capacitadas por Ele e enviadas para alcançar outras pessoas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ele tem feito isso para a glória dele mesmo. Mas devemos falar também, queridos, que estar com Cristo e servi-lo é um chamado para todo cristão. Veja, o Senhor Jesus não está somente chamando os não salvos para serem salvos, como o Senhor Jesus está chamando os salvos para serem servos. Todos nós aqui estamos sendo chamados para sermos servos, levarmos a palavra, anunciarmos a salvação em Cristo. Creia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando o Evangelho é pregado com fidelidade, cadeias são quebradas e vidas são libertas para a glória de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Portanto, fale de Cristo. Fale de Cristo. Dependa sempre da capacitação dele. Você se recorda daquilo que nos é dito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando afirma: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. É ele que capacita. Mas capacita para ser testemunha dele em que lugar? O texto sagrado segue e fala: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós poderíamos parafrasear o texto dizendo assim: tanto em Patos de Minas, como no leste do Alto Paranaíba, como em Minas Gerais, como no Brasil e até os confins da terra, no mundo todo. Essa equipe que vocês verão aqui agora e que nós oraremos, por eles, são pessoas comuns. Assim como todos nós aqui o somos. Chamados para fazer uma missão extraordinária. Mas é só no Uruguai? Não. Enquanto estivermos fazendo lá essa semana, você vai estar fazendo aqui. Porque tem pessoas que ainda não conhecem Jesus em todos os lugares. E que precisam conhecer a Cristo, a fim de serem libertas pelo poder do Senhor e para a glória do Senhor. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar. Eu quero convidar os nossos irmãos da equipe que venham aqui à frente, por favor. Todos vocês, venham aqui à frente. Quero convidar os pastores e os presbíteros que venham aqui à frente, por favor. Nós vamos dar um passinho aqui para frente, vem para cá. Os presbíteros que estiverem aqui no culto podem vir também, os pastores. Da igreja para ficar de pé. Os membros da equipe ficarão de joelhos, presbíteros e pastores podem vir aqui por trás. Reverendo Vanderly vai fazer a bênção, o reverendo Gabriel faz a oração, tá? Vamos ficar de joelhos, reverendo Gabriel ora, reverendo Vanderly petra a bênção. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para servir ao reino que é teu. Por isso nós já de antemão dizemos: venha esse reino, faça-se a tua vontade, ó Pai, e opera com poder e graça na vida destes pescadores e pescadoras, ó Deus, chamados para cumprir o ide,
aqui e lá, ó Pai. Nós os abençoamos, ó Deus, na viagem de ida, no tempo lá, ó Deus. Que o Senhor os guarde a sua saúde, ó Deus, os proteja de todo mal. Na viagem de volta, ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo eles com poder e graça. Clamamos também pelos seus familiares que aqui ficarão, ó Deus. Sustenta-os, guarda-os, proteja-os. Mas acima de tudo, ó Deus, alimenta o povo do Senhor com o alimento espiritual, ó Deus. O pão da vida, aquele que é a fonte da água da vida, Cristo Jesus. Que Ele se faça presente nos nossos corações, ó Deus. E que a igreja aqui reunida entenda o chamado e a vocação do Senhor, ó Deus, para ir em Patos, ir no leste do Alto Paranaíba, ir em Minas Gerais, ir no Brasil, ó Deus. Traz ao coração da primeira igreja, ó Deus, o sentimento e a certeza de que o Senhor a chamou, ó Pai, para ser uma igreja missionária. Nós cremos nisso e nós oramos, ó Deus, certos de que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o rosto e te dê a paz.